Bom dia! Hoje a reflexão é sobre o perdão. Porque esse mandamento tão importante, ele tem que ser praticado por nós, segundo após segundo. Bom, lá no Velho Testamento, na Antiga Aliança, na dispensação da lei, Deus deu a Moisés uma ordenança. E ele disse: cada um que transgredir terá que trazer uma oferta por este pecado. Que oferta era essa? Um animal. E todas as vezes que havia a necessidade de perdão, o pecador levava esse animal, entregava ao sacerdote, o sacerdote colocava a mão no animal, simbolizando a transferência do pecado do transgressor para aquele animal. Aquele animal era morto, porque toda alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, sempre trazendo um substituto para o pecador. Quando Eva comete o pecado lá no Jardim do Éden, juntamente com Adão, o próprio Deus sacrifica um animal, tira as vestes dele e cobre o corpo deles, que se encontraram nus. Perdão é uma palavra hebraica, salá, e significa borrifar, molhar aspergindo. Daí a expressão aspergir, o sangue que foi aspergido por nós na cruz do Calvário. E lá no Velho Testamento tipificava Jesus, que seria o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo para perdoar o meu e o seu pecado. Salá é uma palavra hebraica que pontua a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente Levítico, Número, Deuteronômio, que traz a lei sacrificial, os aspectos dessa lei. Os sacerdotes eram os mediadores. Toda vez que o sacerdote colocava a mão no animal, ali ele estava agindo como mediador. E em seus pedidos de perdão, nós encontramos na Bíblia grandes homens bíblicos se dirigindo a Deus, solicitando perdão, tanto o pecado deles quanto o pecado da nação. Moisés, por exemplo, ele disse: Senhor, perdoa esse povo que é obstinado, perdoa a iniquidade, toma-nos por tua herança. Moisés fez esse pedido a Deus. E aqueles rituais todos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, eram sombras do que haveria de vir, tipificava Cristo, que lá na frente, na plenitude dos tempos, iria abrir os seus braços com suas mãos cravadas na cruz, e iria derramar o seu sangue, aspergir naquele madeiro, o seu sangue para perdoar o meu pecado, a sua e o seu pecado também. E olha só, o salmista, ele também dizia: Senhor, eu bendigo a minha alma diante de ti. As minhas iniquidades são perdoadas. Davi disse: Senhor, que eu não venha encobrir nenhum pecado oculto, mas não retires de mim a presença do teu Santo Espírito, porque quando ele pecava, ele sabia que teria que ter um perdão. Mas no Novo Testamento, o que significa perdão? Qual é a palavra grega que descreve o perdão, esse mandamento tão maravilhoso que Jesus deixou? É a palavra aphesis, que significa libertar, tirar de um cativeiro. Paulo então vem e escreve aos Romanos e diz assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso nós carecemos de uma justiça em Cristo Jesus. Jesus vem e diz assim, na sua oração, no seu modelo de oração, ensinando aos seus discípulos. Ele diz
perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Olha só a direção da oração de Jesus. Perdoar. Porque se eu não perdoo o meu próximo, eu não tenho como receber dele o meu perdão. E a condição para adentrar a eternidade é estar com o coração liberto das amarras, da falta do perdão. E olha só, Apocalipse também. João escreve na ilha de Patmos quando estava preso fisicamente, porque espiritualmente ele estava livre. Porque o coração dele já tinha aprendido a perdoar. Ele diz assim, cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Olha o significado do perdão. Jesus nos comprou, fomos comprados com preço de sangue. Mas fomos comprados e somos perdoados com qual significado eterno? Com qual mensagem espiritual eu tenho que me conformar, de achar uma conformidade para que eu venha perdoar? A condição é, se você perdoar, você será perdoado. Se não houver perdão, você também não será perdoado. E as algemas que prendem a alma não serão quebradas. Jesus conta uma parábola para os discípulos e diz assim, que um senhor, pai de família, devia muito a seus credores. E esses credores chegaram e disseram: vou ficar com sua mulher e com seus filhos para pagar a dívida. Ele então, desesperado, ele diz: Senhor, Senhor, me perdoa e eu te pagarei centavo por centavo. Não leve a minha esposa, os meus filhos, é minha família. Então aquele credor se compadeceu de íntima compaixão dele e disse: eu te perdoo, não levarei a sua família para pagar a dívida. Quando puderes, me pague. E aquele pai de família, saindo dali, encontrou um conservo dele, que também devia a ele. E o conservo se ajoelhou da mesma forma e disse: Senhor, perdoa a minha dívida, não posso te pagar. E ele disse: não, me pague centavo por centavo. E mandou prender aquele devedor dele, aquele conservo, até que chegou aos ouvidos daquele credor que tinha perdoado ao seu conservo. E ele disse: mas se eu o perdoei, ele deveria perdoar ao seu conservo. Então, mande que prenda ele até que pague as minhas dívidas. Olha só o sentido do perdão. É perdoando que se é perdoado. Não é? Aquele credor agiu com benignidade, mas depois que ele soube que o conservo dele não tinha agido com benignidade, o conservo do perdoado, ele mandou que aquele que havia sido perdoado pagasse toda a dívida. Isso só saísse da prisão depois que perdoasse. Qual é a mensagem espiritual do perdão? Para mim e para você nesta manhã, não é uma escolha perdoar, é um mandamento. Quando Jesus disse perdoai, ele não pediu, ele ordenou. E quando é uma ordem, não nos resta outra alternativa a não ser perdoar. Porque senão eu estarei preso em cadeias espirituais, eu estarei com a minha alma presa, trazendo toda espécie de mazelas da mente. E eu quero dizer para mim e para você hoje, Moisés fez uma oração. Ele disse: este é um povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade. Olha o que Moisés disse. O povo era de dura cerviz. Moisés era homem manso, escolhido como líder, mas ele se colocou também no meio dos devedores, dos pecadores, dos transgressores e disse:
perdoa a nossa iniquidade. Josué também orou dizendo: Senhor, perdoa os nossos pecados. E Moisés ainda disse: toma-nos por tua herança. E olha só que coisa mais linda. É o nosso próprio Deus. Quando Paulo escreve para Romanos e diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ele também trouxe uma mensagem de esperança e disse: mas Jesus, ele se fez justiça em nosso lugar. Jesus, ele derramou o seu sangue, um sangue muito mais superior ao sangue dos animais que eram sacrificados lá na antiga aliança para remir pecados. E quem é o nosso mediador hoje entre Deus e os homens para perdoar pecados? É Jesus. Ele é o nosso mediador e não há perdão sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados se não houver derramamento de sangue. É por isso que Jesus vem e aceita uma morte sacrificial para perdoar a mim e a você e garantir a entrada nos portais eternos, para que possamos fazer parte daquele grande coral que vai dizer: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Olha, a mensagem que eu tenho para mim e para você hoje é perdão. Vamos perdoar. Mas o perdão não significa que nós vamos ter que reatar algum tipo de convivência, algum tipo de relacionamento, não. Deus, ele nos quer livres de amarras interiores espirituais, mas ele nos quer também que a sabedoria nos coloque num ambiente de paz. Muitas vezes o perfil de alguém não bate com o meu perfil e eu não tenho que insistir em algum tipo de relacionamento. Por quê? Porque basta liberar o perdão, mas eu tenho que ser sábio para que eu não venha estar num ambiente em que eu vá gerar algum tipo de desordem ali. Então a sabedoria também é uma arma muito poderosa, aliada ao perdão. E outra arma poderosa é o jejum, porque tem castas que só saem com jejum e oração. Então se eu perdoar, se eu tiver a sabedoria para me conduzir sabiamente e evitar certos tipos de confusões que vão me trazer algum juízo emocional, algum tipo de prejuízo emocional, eu ainda tenho que tomar posse do jejum, que é uma arma poderosa, que vem simplesmente quebrar as amarras que foram postas no reino espiritual e que apenas o perdão não consegue alcançar. Porque para eu perdoar, eu preciso estar com meu coração com terra fértil. E essa terra, ela só é fértil quando o jejum e a oração me colocam nos ambientes do perdão. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para hoje. A paz de Deus, gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever e aqui existem 8 armas descritas que nos ajudarão a vencer os conflitos interiores. Todas elas em conformidade com a palavra de Deus. Um livro super fácil de ler, apenas 100 páginas. Adquira um exemplar e você vai entender o projeto de Deus para o seu equilíbrio emocional. E a partir desse equilíbrio, você terá sucesso em todas as áreas da vida.